Bom dia, está no ar o Então Tá, conversando com gente que faz, para falar hoje sobre assuntos importantes relacionados a Santarém, a região oeste do Pará. E, como você sabe, o programa tem essa pegada de conversar com as pessoas que fazem a coisa acontecer. E o papo de hoje, para começar nessa primeira parte, nos dois primeiros blocos, é com o nosso secretário regional de governo, Nélio Aguiar, que tem uma vinculação muito forte com Santarém, ex-prefeito de Santarém, 2 mandatos, e que agora ocupa a posição de secretário regional de governo. Bom dia, secretário. Bom dia, Emmanuel Júlio. Bom dia a todos os telespectadores. Obrigado pelo convite. Parabéns pelo programa. É um prazer estar aqui com você. E com esse nome fantástico, né? Então tá. Então tá. Estamos tipo aqui. Uma exclamação, né? Então tá. Então tá. Olha só, secretário, comenta-se nos últimos dias, né, que a previsão de que o hospital regional materno, aliás, o hospital materno infantil vai ser entregue para já. Esse para já é quanto tempo? Qual é a previsão de finalmente o hospital ser colocado à disposição da coletividade? O hospital materno infantil, né, é um grande desafio. Infelizmente, nós não tivemos muita sorte em relação ao hospital materno infantil. No nosso governo, a gente foi um governo que nós entregamos assim, transformamos Santarém num canteiro de obras. E as mesmas obras mais difíceis que tinha, a gente conseguiu entregar. O Hospital Materno Infantil, recentemente com a vinda do governador Helder Barbalho, com a vice-governadora Hanna, a presença do prefeito Zé Maria Tapajós, foi assinada uma nova ordem de serviço, né? Então é a 4ª empresa que está assumindo aí as obras do Hospital Materno Infantil. As 3 empresas anteriores, né? Uma na época do ex-prefeito Alexandre Von e 2 na nossa gestão ao longo de 8 anos, não deram conta da obra, deixaram a obra pelo meio do caminho, e aí aquela empresa pega o contrato, pega a licitação e fica enrolando, né? Só a última empresa nós fizemos 15 notificações em relação ao não cumprimento das cláusulas contratuais. Chega um momento que você tem que romper o contrato, fazer o distrato, né? Com todo cuidado. A gente não fez nenhum pagamento indevido, nem nós, nem a gestão anterior, e o dinheiro para construir o hospital estava reservado, né, na conta normalmente. O problema era a empresa. E o governador Helder, né, tomou uma decisão muito importante, que a obra de hospital não é uma obra de uma praça, não é igual pavimentar uma rua. Então é uma obra bem mais complexa, né? Nem toda empresa está habilitada e tem o know-how de fazer construção de um hospital com as características de um hospital materno-infantil e seguir todas as resoluções do Ministério da Saúde. Então o governador que tem esse compromisso, eu até coloquei no meu discurso, né? Porque no início, quando surgiu o materno-infantil, era um convênio com o Ministério da Saúde e o município de Santarém. Não tinha nada a ver com o Estado, né? O problema é que nessas obras, quando elas demoram muito, o recurso do início da obra, que foi ainda no final do mandato da ex-prefeita Maria do Carmo, quando você tem um valor, é aquele valor. Se começou com 8 milhões, pode aumentar o ferro, veio a pandemia, pode aumentar o tijolo, o cimento, não interessa. Você, até mesmo pelo Tribunal de Contas da União, você não tem reajuste do valor de convênio. É só aquele valor. Então, com isso, houve a necessidade do Estado entrar. Senão, a diferença, o município não tem condições de arcar. O Ministério da Saúde não vai colocar mais dinheiro aí. Então, eu não vou deixar esse hospital aí no meio do caminho. Nós vamos finalizar a obra desse hospital e colocar ele para funcionar. Essa foi a decisão do governador Helder em relação a Santarém, no início através de convênio, e mais recentemente, né, ele tomou a decisão de ser, Zé, vê o saldo que tem do Ministério da Saúde, devolve para eles, vão tirar o governo federal dessa relação com a obra, sai a prefeitura também, não vou fazer convênio mais, eu vou assumir, o Estado vai assumir diretamente a execução da obra. Então, o que está sendo feito agora é uma obra
que vai ser executada diretamente pela Secretaria Estadual de Obras do Estado do Pará. A previsão do contrato aí são de 12 meses, a empresa já está trabalhando, já iniciou a obra, já foi retomada, e nós vamos estar fiscalizando junto com a nossa equipe de engenharia, junto com o município de Santarém, também fiscalizando o andamento dessa obra. Já falei para o governador. Governador, se eu vier aqui no hospital e tiver 20, 30 pessoas trabalhando, eu vou lhe avisar que aí a empresa está enrolando a gente. Porque não é para ter, pelo volume de dinheiro que tem para a obra. Ele falou na mesma hora, se tu vier aqui é para ter 300 pessoas trabalhando. Bom, então isso faz crer aquilo que eu estou lendo, estou ouvindo, vendo pelos vídeos, que a previsão daqui a um ano o hospital seja entregue, seja isso. A previsão é essa, o contrato é de 12 meses. São dois convênios aí, são separados. Um é a execução da obra física de engenharia e, paralelamente a isso, a Prefeitura de Santarém, junto com a Secretaria Estadual de Saúde Pública, a CESPA, já estão também na fase de licitação e aquisição dos equipamentos. Eles têm que andar mais ou menos junto, porque se tu comprar o equipamento, ele vai ter que ser instalado dentro do hospital. Para ele ser instalado dentro do hospital, tem que estar, o centro cirúrgico tem que estar pronto, parte do hospital tem que estar pronto para você fazer a instalação. Alguns equipamentos já foram instalados, por exemplo, toda a rede central de ar-condicionado do hospital já foi instalada, mas tem vários equipamentos que é um outro recurso aí do governo do estado, via a Secretaria de Saúde Pública, é um outro recurso também do Ministério da Saúde, que está sendo trabalhado pelo município junto com o estado, que é a aquisição dos equipamentos do hospital para quando chega a hora de inaugurar, ter o prédio pronto e ter também já os equipamentos já à disposição para serem instalados. Beleza, então assim, em relação ao Hospital Materno Infantil, essas são os esclarecimentos em relação a esse assunto que todos esperam que dentro de um ano esteja à disposição da população. A outra obra também, secretária, é em relação à Policlínica. O que o senhor tem de novidade sobre ela? A Policlínica, as obras estão em andamento, né, vai ser também uma grande expectativa da população, porque a gente sabe da crise da saúde, não só no município de Santarém, não só na região, no estado, mas no país. Ainda hoje mesmo, ainda ontem, sexta-feira, né, eu estive conversando com familiares, né, de pacientes, porque o SUS, Emmanuel Júnior, o SUS ele é o melhor sistema de saúde do mundo. Primeiro que ele é o mais completo. Ele cuida das pessoas desde uma unha encravada, vacina e até um transplante de coração. Então o maior desafio do SUS é o acesso ao serviço. É você conseguir fazer um exame pelo SUS, conseguir fazer uma ultrassom, uma tomografia, uma ressonância, um raio-x, conseguir fazer uma cirurgia, porque tem as filas. Então, a Policlínica vai dar um salto muito grande nessa parte ambulatorial. Porque a Policlínica vai oferecer um espaço especializado para quem tem um transtorno do autismo, que hoje você não sabe para onde é que vai. Então, lá vai ser uma referência. Lá vai ter otorrino, lá vai ter fonoaudiólogo, lá vai ter ressonância, vai ter tomografia, vai ter esses exames que você espera, às vezes, 2 meses, 40 dias, 3 meses, para conseguir marcar pela prefeitura ou pelo hospital regional. Você vai aumentar a oferta desses serviços ambulatoriais, de exames de diagnóstico, vai facilitar o diagnóstico, vai ser mais rápido, para que as pessoas possam ter acesso a esses exames de forma mais rápida. E aí, mais na frente, deve vir também a ampliação do regional, a construção do novo hospital. É o que está planejado, mas as coisas não acontecem assim no estalar de dedos, né? Sim. Mas a saída da saúde em Santarém é essa, não é só ficar filmando ou reclamando, que não vai resolver. E nós temos os médicos, temos a estrutura física, temos o hospital, tudo, mas o que é que nós temos? A capacidade instalada hospitalar é aquém da demanda. O último hospital que nós recebemos em Santarém aqui foi em 2006, na saída da ex-governadora Ana Júlia. Nós estamos em 2025, então já são aí 19 anos que a gente não tem um novo hospital em Santarém. Então, o que é preciso fazer? Ampliar essa rede. Aumentar a quantidade de UPAs, ampliar o hospital regional, construir um novo hospital municipal, que já está no plano de governo, e aí fazer um esforço conjunto, porque a prefeitura sozinha não vai resolver. Sim. Né? E a saúde ela é tripartite, é o tripé da saúde. Né? A saúde se sustenta com o município, o governo do estado e a União.
tem que trabalhar junto. E o Estado está junto, ajudando o município e vai continuar junto. A União precisa entrar mais, né? Não dá para o Ministério da Saúde mandar recursos somente para o custeio, né? Tem que mandar recursos também para investimentos, para a construção das UPAs, para a construção do hospital, que é o que está sendo trabalhado, né, pelo secretário Everaldo Martins, pelo prefeito Zé Maria, junto com o governador Helder, está sendo trabalhado em Brasília, com várias audiências do Ministério da Saúde, sensibilizando o governo federal que possa entrar nessa questão da ampliação de leitos e da estrutura hospitalar, da rede hospitalar de Santarém e da nossa região, né, vem também recursos do governo federal. Tá certo. Secretário, só para a gente encerrar esse bloco, nós temos aí um minuto e pouco, qual a novidade sobre o Complexo Esporte e Lazer do Parque da Cidade? Esse é um projeto, né, que a gente idealizou, você que trabalha muito com turismo, e uma das visões que nós tivemos no nosso governo, né, foi criar espaço de esporte e lazer, como Saubal, a Orla do Maracanã, também ali a Vila Rigó, alguns espaços que a população, a própria Niso Chaves, né? E a gente passava muito ali no Parque da Cidade, ali a gente vê aquilo escuro, e abandonado, tal, mato, capim. E, rapaz, aqui cabe um grande complexo de esporte e lazer. Eu falei com o secretário Daniel, fizemos o projeto, e ficou um projeto espetacular, includente, né? Tem campo, grama sintética, tem aquele do beach tênis lá, né? Beach tênis. A gente colocou espaço para capoeira, né? Espaço para criança, espaço pet. Tem um grande complexo de lazer, corrida, atletismo, entendeu? Então, é um complexo esportivo, né, que a gente conseguiu recurso, com o deputado federal Enderson, com o deputado Júnior Ferrari, o governador Helder, o governo do estado assinou o convênio, né, colocando esse recurso nessa obra. O prefeito Zé Maria Tapajós deu continuidade a essa obra está quase pronta, né, e logo, logo o governador vai estar em Santarém, juntamente conosco e com o prefeito Zé Maria Tapajós, provavelmente agora em agosto, para entregar mais esse belíssimo, né, espaço de esporte e lazer para a nossa população e, claro, para os nossos visitantes, para as pessoas que vêm fazer turismo aqui em Santarém. Santarém vai ficar mais bonita ainda com esse complexo esporte e lazer. Certo. E daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai saber sobre a experiência que o secretário regional de governo teve lá em Israel. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Começou Pintando o 7 Gazin chegou com tudo. Acima de R$100 em compras na Gazin, R$7 são doados para a PAI da sua cidade. Lavadora Electrolux 60 Alquer 14 quilos, 15 vezes de R$159,90. Smart TV AOC 43 polegadas Roku Full HD, 15 vezes de R$119,90. Lavadora de alta pressão Electrolux Power Wash 1400 watts, 15 vezes de R$39,90. Ventilador Arno Turbo Force 40 centímetros, 15 vezes de R$16,90. Cada compra multiplica a ajuda para quem mais precisa no Pintando 7 Gazin com a PAI. Você de carro novo fazendo uma viagem pra Porto de Galinhas. O Boto Premiado Tapajós pode dar pra você. No próximo domingo tem R$5.000 no primeiro prêmio. Uma viagem para Porto de Galinhas com acompanhante no segundo prêmio. Um Renault Kwid zerinho ou R$65.000 no terceiro prêmio. Mais 10 prêmios de R$500 no giro premiado. Tudo isso por apenas R$20 e é dupla chance. São 2 chances em um só bilhete. Corre comprar o seu. Nessas férias, o Armazém da Construção declarou guerra aos preços altos. É toda loja com ofertas demolidoras. Aproveita, tá imperdível. Forro PVC madeira especial R$ 39,95 metro quadrado. Perfil tipo U branco a partir de R$ 15,90 unidade. Kit cozinhas e banheiros em madeira com 30% de desconto. Férias com ofertas demolidoras do Armazém da Construção. Preço cai, obra sobe e o bolso sorri. Armazém da Construção. Vem que tem. Estamos de volta no Então Tá, o programa que conversa com gente que faz. Hoje, nesses primeiros 2 blocos, entrevistando o secretário regional de governo, Nélio Aguiar, que vai falar agora sobre uma experiência, secretário, que marcou aqui em Santarém, não só Santarém, mas também muitas pessoas pelo Brasil tinham lá parentes naquele evento, né, em Israel.
O senhor esteve lá para participar de um evento do governo israelense, pôde apreciar um país interessante, inclusive do ponto de vista turístico, né? Um país que movimenta um recurso muito grande, porque é um país com uma pegada, o berço de várias religiões, né? O turismo religioso, né? O turismo religioso e tal. E o senhor esteve lá, vivenciou muita coisa desse tipo, mas também teve uma experiência não muito boa, né? Com certeza, Emmanuel Júlio, né? A gente estava até conversando há pouco, né, nos bastidores. A guerra já acabou, graças a Deus, né? Durou 12 dias. E muita gente já até esqueceu esse momento da guerra, né? Eu disse, menos eu, né? Eu estou falando. A impressão que eu tenho hoje, né, que eu nunca vou esquecer. Até hoje eu acordo, às vezes, 3, 2 horas da manhã, acordo assustado, perco o sono, fico com uma insônia ali, depois volto a dormir. O som das bombas, né? Porque a gente estava numa agenda, Israel estava, mesmo, bastava em guerra com Hamas, tinha uma guerra com Hamas, sob controle de Israel, sob total domínio de Israel, sem nenhum risco, assim, tão grave. Né? Israel estava aberto para o turismo, o aeroporto para o comércio, para a indústria, para as atividades normais. As pessoas circulando. Circulando, a educação, as crianças indo para a escola, assistindo aula, a universidade funcionando. Foi uma vida praticamente normal dentro de Israel. Né? Eu desembarquei em Israel na segunda-feira, dia 9, ali o aeroporto lotado de gente ali, e a gente, na nossa atividade, que a gente foi a convite do governo israelense. Então, as pessoas assim, vocês não sabiam que ia ter guerra? Só ninguém sabia. O diplomata do Brasil que convidou a gente, a embaixada do Brasil, o embaixador do Brasil israelense aqui no Brasil, não sabia. O coordenador do curso, o instituto, ninguém sabia. Pra você ter uma ideia, o filho do primeiro-ministro tinha marcado o casamento dele, o filho de Netanyahu, para sexta-feira 13 à noite. E a guerra estourou sexta-feira 13, às 3 horas da manhã. Né? E a partir dali, quando começou a guerra, mudou completamente a situação do país. Né? E a nossa situação que estava lá, tanto para os israelenses como para as outras pessoas que estavam lá. A gente ficou preso, né? O espaço aéreo fechou, né? Um prejuízo enorme para o turismo, tudinho. Os turistas ficaram presos, outros que estavam programados para entrar em Israel cancelaram. Ninguém podia sair, ninguém podia entrar. Ninguém podia sair, ninguém podia entrar. Um prejuízo muito grande para aquelas empresas, pessoal de excursão, de ônibus, de turismo, tudinho. Você imagina o que é que a guerra traz de consequências, né, para o turismo, para o comércio e para o país. E para a vida das pessoas, né? As pessoas que acabam morrendo aí civis que não tem nada a ver com a guerra, né? Mas as lideranças, os grandes líderes, às vezes não conseguem resolver as suas diferenças através da diplomacia, acabam fazendo essa triste e lamentável opção pela guerra. Né? E ali é um barril de pólvora, o tempo todo está em conflito, né? Então às vezes está tudo bem, de repente surge uma nova guerra, E nós tivemos a infelicidade, né, de estar ali naquele momento que estourou a guerra. Então passamos a ter ali momentos angustiantes, né, de várias agonias, né? Uma agonia de estar no meio da guerra e a outra agonia de não ter como sair. Você já estava no terceiro dia de curso lá do evento, né? Já. No terceiro dia do evento. Já no terceiro dia do evento, já estava com 4 dias em Israel, nós chegamos na segunda tarde, então não teve agenda, só instalação nossa, acolhimento. Trabalhamos normalmente na terça, né? A gente foi em Haifa, uma grande cidade de Israel, a gente foi conhecer Distrito Industrial, foi conhecer StarTech, foi conhecer soluções de segurança pública de Israel, a gente foi recebido por prefeitos das cidades, a gente foi nas universidades com programas interessantes, inclusive para eles. Desde o ano passado, criaram na Universidade de Haifa um centro de convivências, onde eles colocam dentro da universidade judeu, ortodoxo, radical, pessoal do islamismo, católico, cristianismo, colocam diversas religiões para eles terem convivência entre si, né? Para não ter esse ódio um contra o outro, essa guerra santa, essa guerra religiosa. São projetos interessantes, né, que buscando realmente a paz, que é possível você conviver com essas diferenças, sim, né? Sim. Sem ir de estar o tempo todo um jogando míssil, um jogando bomba em cima do outro, né? Então foram assim muita experiência, muito interessante. O resto da agenda era mais interessante ainda. E depois do quarto dia, a guerra começou. Foi. E vocês foram orientados a ir para um bunker.
Como é que foi a experiência dentro desse bunker? Esse bunker foi apresentado para a gente logo que nós chegamos, né? Falou isso, olha, em caso de ataques, a gente cadastrou na Defesa Civil Nacional, a gente fez um cadastro com um aplicativo. Em caso do ataque, toca uma sirene, eles avisam pelo celular mesmo, e aí, dando o aviso, vocês descem para cá. Não vão correr, que pode cair alguém, vem andando. Vocês vêm andando, descem a escada e vêm aqui para o bunker, você tem que ficar no abrigo, tem que cumprir rigorosamente as ordens do governo, da Força de Defesa de Israel e da Defesa Civil Nacional. Tá, e ficou assim, a gente nunca imaginava que fosse preciso usar, né? A gente foi lá, e quando foi, a gente dormimos a quinta-feira, a gente foi deitar, jantamos quinta-feira à noite, foi deitar normalmente, achando que ia ter uma noite tranquila, achando que 8 horas estava já programado um ônibus para pegar a gente para fazer as atividades. E foi 3 horas da manhã, nós acordamos no meio da guerra, com aquela loucura, com a sirene tocando, um chamando o outro, bora Nélio, bora desce, e já tocou o alarme, bora descer, vamos lá, um ajudando o outro. E a gente foi buscar abrigo lá no bunker, né? E ficamos lá, foi o primeiro ataque. Quando foi na sexta noite, foi o segundo ataque, foi pior ainda. Foi um ataque muito intenso, né? Naquele momento, não só eu, mas todos que estavam ali no bunker, a gente achava que ia morrer, a gente ajoelhada, a gente chorando, a gente rezando, a gente dando as mãos. Foi assim o desespero, porque o bunker ele é no subsolo, né? Então é uma parede reforçada, em caso de ser atingido, para todas as pessoas estarem todas no mesmo lugar e protegido de escombros e de incêndio. Essa é a finalidade lá do bunker. Depois veio o bombeiro resgatar todas aquelas pessoas ali, né? Então a gente ficava ali e não via nada, a gente não tinha visão, né? Você aqui no Brasil e vocês aqui, vocês estavam assistindo a transmissão ao vivo praticamente da guerra, os mísseis sendo lançados, a defesa de Israel, vocês estavam assistindo, a gente não via nada, né? A gente estava lá preso, enclausurado lá no bunker, mas ouvia. Então o pior de tudo, mais angustiante de tudo, era o ouvir. Porque você ouvia explosões, você ouvia barulho de algo voando, que eram os mísseis voando, o barulho, né, das explosões, mas tu não tinha a mínima ideia se estava perto de ti, se estava longe de ti, onde é que estava caindo, se estava sendo interceptado, se estava vindo algum para cair em cima onde a gente estava, né? Você estava. Então tu entra assim num momento de tensão. E pânico, né? Pânico, de incerteza, de aflição, de medo, assim, muito grande. Tá, não vem assim, eles estão acostumados com a guerra, assim, no começo da guerra, né? Até eu via eles tentando passar uma tranquilidade. Mas eu vi lá dentro, eles mesmos, né, que o bunker, ele era um espaço dentro do prédio que a gente estava. Mas ele é um espaço aberto para os moradores da redondeza. Então, na hora que tocou a sirene, quem ia caminhando, quem estava ali por perto, ele tem direito, né, ele entra lá no bunker. Então, o bunker ficou super lotado, né? Era pai com criança de 5 anos, mãezinha com criança de colo lá. Então, assim, eles mesmos, né, demonstravam assim, uma tensão, né, naquele momento, naquele medo. E, graças a Deus, a gente conseguiu. E olha, né, que o senhor falou ainda agora o sistema antiaéreo de defesa, né? Antiaéreo. Interceptava 94%. De 200 mísseis lançados sobre Israel, sobre Tel Aviv, caiu 12. Atingiu o alvo, atingiu o prédio, 12. E das pessoas que morreram lá, né, chegaram a 26 pessoas, a grande maioria delas não cumpriram a ordem da sirene. As orientações, né? Orientações. Tocou a sirene e não foram para o abrigo. Ficaram aí na rua ou local desprotegido. E acabaram, né, morrendo, lamentavelmente, né? E a outra agonia, além desses momentos da guerra, né, a agonia era como sair, né? A gente sair, aí nós resolvemos arriscar, né? Não tinha nenhuma autorização, assim, o governo resistiu. Nós passamos 4 dias de guerra tentando sair de Israel, né? E ele disse, não, deixa que a gente saia por nossa conta, só querem que ajude a gente a sair dentro de Israel. Da Jordânia para lá até o Brasil, deixa com a gente que a gente se vire. E a gente se virou sozinho, não foi o governo que pagou a gente não, né? Eu consegui uma carona de avião do amigo meu, que conseguiu o avião, foi meu vizinho de quarto, um grande amigo de guerra, Cícero Lucena, prefeito de João Pessoa. Ele disse, olha, meu filho está vindo com um avião particular me buscar, vai pousar na Arábia. Ele disse, meu irmão, me coloca nessa lista, pelo amor de Deus, eu quero sair daqui, me dê essa carona. Porque o avião não cabia todo mundo, né? Não cabia todos nós. E aí ele me colocou na lista. Não, tu és um dos primeiros que está na lista. Eu só tinha vaga para 9 pessoas, ele mais 8. E eu consegui
está no meio dessa lista, a gente era 18, então tinham 10 que não iam entrar nessa lista aí, né? Mas quem decidiu mesmo sair por terra, colocando em risco as nossas vidas, lá só fomos 12. Só 12. Os restantes não tiveram a coragem e resolveram ficar lá mesmo aguardando o final da guerra ou aguardando reabrir o espaço aéreo. Digo, nós preferimos arriscar. Dissemos isso para o governo israelense, eles disseram, então tá bom, tá certo, a gente vai providenciar a saída de vocês daqui. Isso foi domingo à noite que a gente reuniu com eles, passou segunda-feira de manhã todinha, nada, a gente ficou com medo, será que já desistiram? Quando foi 12:30, mais ou menos, eles disseram na última hora, por questão de segurança, olha, 1h da tarde, vocês estejam prontos para sair, para deixar o Instituto, não sabemos se é pela portaria da frente ou de trás, nem vamos dizer. Na hora certa, nós vamos dizer onde vai estar. Aí estava só um motorista israelense e a van. Não tinha mais ninguém, e aí às vezes questionam, tinha que ter um acompanhamento, uma escolta. Pelo contrário, quanto mais disfarçado tivesse, era mais seguro para nós. Quanto mais houvesse uma identificação que tinha ali uma delegação, né, de autoridade brasileira, não sei o quê, mais um risco de um ataque por drone, de um ataque por míssil, de um ataque aéreo, né? E era o grande medo do governo israelense, eles sempre diziam para a gente, vocês querem ir, eu não recomendo, porque quando tem um ataque aéreo aqui, vocês vão para o bunker, aí vocês estão protegidos lá no bunker. Mas se vocês estiverem na estrada e de repente, porque é imprevisível o inimigo, né? De repente vem o ataque aéreo do Irã, não tem abrigo na estrada. Vocês não têm para onde correr. Eu digo, compreendemos isso, mas nós queremos sair, nós precisamos sair. Graças a Deus foram 2 horas de muita tensão, mas foram 2 horas, graças a Deus, nós rezamos, Pai Nosso, antes da saída do hotel lá, do Instituto, e foram 2 horas que quando nós chegamos na fronteira de Israel com a Jordânia, aí foi aquele alívio, né? Porque aí a gente já estava fora de zona da guerra, fora da área de conflito, a Jordânia não se envolveu, não foi alvo da guerra, aí já foi o desafio a distância e o tempo, né? Só na Jordânia nós levamos 6 horas para cruzar o deserto, tem muita área de deserto, o Mar Morto, 6 horas de van apertadinho lá, tem até uma imagem minha lá com sono, eu estava muito cansado, porque ninguém dormia mais. Desde sexta-feira até segunda-feira, a gente não dormia, porque os ataques normalmente eram de madrugada, as sirenes tocavam de madrugada e de noite. Às vezes eram 3 vezes durante a noite que tocava a sirene, a gente acordava não, levantava da cama e ia para o bunker. Aí passava o ataque e voltava para a cama. Aí não conseguia dormir, ficava lá com insônia. E o medo de tocar a sirene e tu não ouvir. Né? Então era um medo constante, uma tensão constante e o sono ia embora. Aí eu pensava que era só comigo isso, não, mas aconteceu com todo mundo. Né? A gente lá não conseguia mais dormir, então quando a gente foi viajar para a Jordânia, então eu estava pesado mesmo, cansado mesmo, com muito sono. Né? E viajamos ali, cruzamos à noite o deserto, a gente foi chegar meia-noite na fronteira da Arábia Saudita, depois trocamos de carro, pegamos um ônibus na Arábia Saudita para chegar no local onde a gente ia pegar o voo. A gente passou a noite toda viajando, né? A gente foi parar 3 horas da manhã para comer alguma coisa, para lanchar alguma coisa, que tu não encontrava restaurante, não encontrava nenhuma estrutura no meio da viagem, né? E graças a Deus chegamos 6 horas da manhã lá em Tabuk, né? Entramos no hotel para tomar um banho, trocar de roupa, tomar um café, pegamos o avião já de volta para o Brasil. Eu sei que nessa saída, mano, de Israel, segunda-feira às 13 horas, até chegar lá em Cabo Verde, na África, que foi a parada, onde a gente conseguiu parar para ter o primeiro pernoite para dormir, a gente levou 33 horas. 33 horas desse deslocamento, e mesmo assim ainda não tinha conseguido chegar no Brasil. Mas o importante é que, graças a Deus, deu certo, as orações, salvo, né? Toda a mobilização das famílias santarenas, do povo santareno, do governador El, das autoridades, do prefeito Zé, todas as pessoas, as mensagens de apoio, as orações, graças a Deus, Deus atendeu as nossas preces e nós conseguimos retornar para essa querida pérola do Tapajós em segurança. Aí, quando eu voltei para cá, apareceu um passarinho que tinha saído da gaiola, né? O que eu mais queria era comer peixe, era comer farinha, comer açaí. O que eu mais queria era comer, dormir, mergulhar no Tapajós, ir lá para o Terra do Chão,
abraçar as pessoas. Assim, parecia Uma realmente... volta literalmente libertadora, né? Uma libertadora. Parecia assim, realmente ter nascido de novo, ter uma nova vida, aquela sensação de paz, né? De liberdade, de, poxa, que bom que eu voltei, que bom que aqui eu estou seguro, que não tem míssil, que não tem... não está sujeito a ataques, né? E foi essa sensação, eu aproveitei muito o primeiro final de semana que eu passei aqui, o que eu comi, o que eu dormi, né? E o que eu aproveitei de Santarém, de sexta, sábado e domingo no final de semana, assim, foi muito intenso. Tem que aproveitar mesmo, porque realmente é um livramento, né? Foi um livramento. Essa que é a verdade. Pessoal, esse foi o papo com o nosso secretário regional de governo, Nélio Aguiar. Daqui a pouco tem muito mais. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Nessas férias, o Armazém da Construção declarou guerra aos preços altos. É toda loja com ofertas demolidoras. Aproveita, tá imperdível. Forro PVC madeira especial R$ 39,95 metro quadrado. Perfil tipo U branco a partir de R$ 15,90 unidade. Kit cozinhas e banheiros em madeira com 30% de desconto. Férias com ofertas demolidoras. Do Armazém da Construção. Preço cai, obra sobe e o bolso sorri. Armazém da Construção. Vem que tem. Já pensou ganhar um carro 0 km, R$5.000 ou uma viagem dos sonhos? Compre o seu bilhete dupla chance por apenas R$20 e concorra a vários prêmios. No primeiro prêmio, R$5.000 em dinheiro. No segundo, uma viagem para Porto de Galinhas com acompanhante. E no terceiro, um Renault Kwid 0 km ou R$65.000. E ainda tem 10 giros premiados de R$500 cada. É a edição do dia 6 de julho do Boto Premiado. Compre já o seu. Começou Pintando 7 Gazin chegou com tudo. Acima de R$100 em compras na Gazin, R$7 são doados para a pai da sua cidade. Refrigerador Brastemp Prospri 375 litros, 15 vezes de R$ 259,90. Samsung Galaxy A26 256 GB, 12 vezes de R$ 159,90. Caixa de som JBL, Boombox 3 Bluetooth 180 watts, 15 vezes de R$ 199,90. Kit de potes Electrolux 8 unidades, 15 vezes de R$ 6,50. Cada compra multiplica a ajuda para quem mais precisa no Pintando 7 Gazin com a pai. Estamos de volta aqui no Então Tá, conversando com gente que faz. Dessa vez a gente vai conversar com essa figura aqui chamada Peninha Povão. Quase 50 anos de comunicação, 48 em atividade e tem uma vinculação muito forte com o esporte de Santarém. Apresentador, os mais conhecidos aqui, não somente em Santarém, mas também em toda a região oeste do Pará. A Peninha já foi jogador de futebol por 12 anos, é comunicador, esteve por trás da promoção de diversos comunicadores no rádio santareno, uma história que mais pra frente a gente vai também falar sobre a vinculação dele no esporte, né? Num programa que ele mantém desde 1991, né? Uma longevidade espetacular. Peninha, que trajetória é essa, né, Peninha? Um abraço, bom dia a todos os nossos telespectadores, a turma acompanhando aqui esse bate-papo. Parabenizo você pela condução do programa, bem conduzido. Você sempre foi sempre um comunicador diferenciado na área, principalmente de entrevista, de textos. Eu lhe acompanho também bem de perto e sei da sua competência, sei do seu trabalho. A gente está fazendo 48 anos de comunicação. Agora, de comunicação, porque muita gente diz, eu trabalho 20 anos na comunicação, mas eu tenho trabalhado. O programa Esporte Total, por exemplo, está no ar desde 91. Não tem nenhuma falta. Todos os sábados, graças a Deus, nós estamos aqui com o programa Esporte Total. Ainda há pouco rolou o programa Esporte Total. Então, a gente se identifica com o esporte, até porque a gente foi jogador também. Eu comecei a conhecer de esporte muito cedo. Em 73, as equipes que disputavam os campeonatos nacionais, internacionais, e eu acompanhava muito de perto. Por exemplo, dizer, Peninha, Portuguesa naquela época, como era? Eu tenho, sabe, Eu conhecia também naquela época, eu conhecia a escalação dos times, né? Sim, mas hoje, já se passaram tanto tempo, eu sei que a Portuguesa, Zecão, Cardoso, Mendes, Calegari, Isidoro, Badeque, Basílio, Tatá, Xaxá, Enéas de Cá. Esse era a Portuguesa. Peninha, a equipe do Internacional na época, como era? Manga, Cláudio Figueiredo, Ponte de Vacarias, Falcão, 79. Falcão, Caçapava, essa é a escalação de 79. Foi assim. Aí eu sempre tive essa facilidade. Tá entendendo? E hoje ainda, graças a Deus,
eu tenho essa facilidade de lembrança, de lembrar do que aconteceu. Porque muita gente, mas eu não lembro o que aconteceu. Eu não perco esse foco, tá entendendo? Eu lembro sempre de tudo, eu sempre acompanho de perto. Joguei 12 anos, só 10 no São Cristóvão, joguei no Flamengo, do DR, joguei na equipe do Americano, o Pedrinho me levou para o Americano, depois primeiro o Pedrinho me levou para o Norte. Pedrinho Moreira. Pedrinho Olaia. Pedro Olaia. Pedro Olaia, treinador. Pedrinho me levou para o Norte, depois ele me levou para o Americano. Eu cheguei ainda a ir para São Francisco, eu joguei numa partida amistosa no interior, aqui na Várzea, Urucurituba. Eu joguei uma partida lá, naquela entre safra. Aí fui eu, o Biba, o Gustavo e o Amarelinho. Aí dos 4, só o Gustavo que seguiu. Aí eu voltei para São Cristóvão, aí o Gustavo ficou, o Amarelinho voltou para o Norte, o Biba também voltou para o Norte, mas o Biba ainda ficou 1 ano na equipe do São Francisco. E o Amarelinho também. Só eu que saí devido ao meu trabalho. Meia esquerda, Amarelinho. Amarelinho meia esquerda. Eu saí porque eu já trabalhava em comunicação. Isso foi em 87, e eu já fazia comunicação há muito tempo. Então, eu tinha que cobrir os clubes, não dava de eu sair para ir treinar. Então, eu não segui carreira por isso. Peninha, assim, você 48 anos de atividade, você certamente esteve por trás da promoção de vários locutores, vários radialistas. Sim, cite aqui alguns exemplos aí. Sim, eu gostaria de citar não só os que eu lancei, tive a oportunidade de lançar como gerente, porque eu com 16 anos já era diretor da Rádio Clube de Santarém, Rua Galdino Veloso, 786, Sim. Dr. Armando Moraes da Fonseca. Sim. Quer telefone, quer número, quer tudo. Nós morávamos pela Benjamin por trás. Sim, aí tem várias histórias da Rádio Clube. A Rádio Clube é maravilhosa porque ficou... A Rádio Clube na frente da oficina do Mauro Tenório. Mauro Tenório. Trabalhava Jabá, trabalhava Macapá, os caras que realmente era uma liga, aqueles caras, muita gente boa. Então, ali na Rádio Clube do Tapajós, na Rádio Clube de Santarém, a gente teve a oportunidade de lançar muita gente. Agora, a gente vai assim por data. Por exemplo, nos anos 70, eu vou falar de alguns locutores aqui que fizeram muito sucesso nos anos 70. A gente tem hoje em atividade, o locutor mais antigo em atividade hoje em Santarém é o Simval. O Simval é da década de 60, 68, o Simval começou. Então, ele é já na década de 70, no início de 70, o J. Parente, que já não está mais com a gente. Depois a gente teve, nesses anos 70, Eufrásio Brito, que era um grande comunicador, Gesso Gregório, Simval Ferreira, Natalino Souza, o Clenildo Vasconcelos, começou em 73, o Bena Santana, que começou em 74. Aí a gente tem... Aliás, falar em Bena Santana, eu me lembro da estreia do Bena Santana na Rádio Rural. Não foi na Rádio Rural? Na Rádio Clube, ele teve uma passagem pela Rádio Clube depois que ele foi para... Eu me lembro do cara de... É um dos maiores comunicadores que nós temos hoje, né? Mas naquela ocasião, estreando, rapaz, foi uma graça. Esse pessoal todo, quase todo, esse pessoal, passaram pela Rádio Clube. Bena Lago, nos anos 70 já para 80, Bena Lago também, na Rádio Clube de Santarém. O Sampaio Brelache, na Rádio Clube de Santarém, Domingos Campos, que a gente teve a oportunidade de lançar, o Domingos Campos, também na Rádio Clube de Santarém. Aí depois dessa turma aí que a gente está citando, mas teve ainda Léo de Souza, por exemplo. Léo de Souza já é da década de 60 também, do tempo do Simval, o Léo de Souza. O Martim Júnior, comunicação. Sim. Também. A gente tinha um grande locutor que era o João Silvio. João Silvio Gonçalves. Que tem os filhos, trabalham em Belém também na comunicação. E o Wilton Fernandes Nobre, além de Arnoldo Campos, que também é da década de 70. Então esse pessoal é da década... Quase dizia, Peninha, mas eu comecei, sim, da década de 70. Quando eu boto de 70, é de 70 até 80. Aí vi aquela turma, aí eu me incluo nessa turma de 70, né, que foi 77 que eu comecei. Aí Oti Santos... Começou na Rádio Clube, também da década de 70 também. Sim. Então, aí já veio a década de 80. De 80 que já apareceu, nós tivemos a oportunidade de colocar o Domingos, colocamos o Nelson Mota, que faz um grande sucesso, continua, é o maior orgulho. A gente colocou os 4 raios
só de uma parada só. Rai Silva, Rai Pereira, Rai Castro e Rai Tavares. Então, 4 Raimundos a gente colocou só e já trocava os nomes também para Rai. Sim. E a Lígia Mônica, o Paulão, que hoje faz sucesso, eu acho que tem em São Paulo o Paulão, Paulo Roberto, Cachorrão. Sim. Também nós tivemos a oportunidade, eu mandava ele ler a nota da CELP, naquele tempo tinha muita nota da CELP. No estúdio da Rádio Clube de Santarém não tinha ar-condicionado, era ventilador. E eu fazia o programa Transa Polvão, que era o show da tarde, das 3 às 6 da tarde, que era um programa de comunicação, conversando com o povo. Na época, novela, a gente falava de novela, o pessoal endoidava para ganhar LP, para ganhar camisa, ganhar ingressos. Então, nessa época, a gente fez muito sucesso. A vitrolinha maluca que a gente fazia, aí a gente tinha, deixa eu lembrar de um cara aqui importante, Izan Rebelo. O Izan Rebelo, ele foi com o narigão, de tanto ele apertar aqui para fazer robô. Quem está cantando? Quem canta música? Aí o Cico Pires colocava em rotação 77, aí ele entrava. Por trás, o pessoal escutando em casa não sabia, pensava que era uma máquina. Menina, quem está cantando a música? Então, naquele tempo, o rádio ele era muito versátil. O rádio era espetacular. Por isso que eu sou apaixonado pelo rádio. Eu faço TV desde 91, mas eu sempre fui apaixonado pelo rádio. Nunca eu larguei o rádio. Eu apresento A Bola é Nossa desde 87, que apresenta A Bola é Nossa. Foi criado pelo Parente em 85, quando a Rádio Tropical estreou em Santarém. Sim. E eu, em 77, eu já apresentava A Bola é Nossa. Peninha, eu quero fazer um teste contigo. Em que ano eu apareci na comunicação? Você apareceu de 88 para... 89. Sim, calma. Sim. Sim, eu tenho. A primeira matéria sua eu tenho. Você é de 88 para 90, quer dizer, começou em 89. Foi. Sim, eu tenho. Porque, na verdade, eu apareci... Eu tenho as suas matérias. Numa entrevista lá na Rádio Tropical... No Esquina do Esporte. Sim, que eu apresentava também, no Esquina do Esporte. Apresentava à noite, apresentava A Bola é Nossa, Esquina do Esporte. Eu lembro tudo com... Eu apareci na comunicação, que fui dar uma entrevista, Peninha, J. Parente e tal. 89. Me deram uma corda lá e eu nunca mais... Eu acreditei no que falaram. Foi naquela oportunidade que eu vi que você tinha talento. Eu disse, ó, esse aqui é o Emmanuel. Até porque eu já jogava com você pelada lá no campo. A gente jogava junto. A gente jogava junto no campo campeão. Eu, você, o Paulo Leite, zagueirão que batia, que era uma beleza. Então, naquela época, a gente já era amigos. Aí, quando eu vi você comunicar, eu disse, ó, esse aqui serve pra gente. Na época, eu já era gerente da Rádio Tropical, em 89. Quando o parente foi embora em 88, eu assumi a gerência. O Dr. Baldo me chamou, foi me contratar lá no DR, que eu havia saído da Rádio Clube, dia 1º de maio, dia do trabalhador. Aí ele foi lá no DR, eu estava jogando à tarde, foi ele J. Parente me contratar, conversaram comigo, eu não queria mais. Não, vamos e tal. Aí o parente falou que ele ia embora para Itaituba, que eu ia ficar no lugar dele. Aí eu peguei e fui. Aí você, em 89, aí quando eu vi você, eu digo, olha, vamos pegar esse rapaz, até porque eu já jogava com você, já lhe conhecia. Aí é mais um que a gente também lançou. Em 83, a gente lançou Nelson Mota, trabalhava no Bradesco, era o Álvaro Mota. Ninguém sabe o nome dele, o Álvaro Mota, mas hoje, artisticamente, Nelson Mota. E aí a gente lançou esse Rai, a Dira Cordeiro também foi lançado pela Rádio Tropical, J. Parente, que lançou a Dira Cordeiro, juntamente com Arnoldo Campos. Mora em Parintins. Outro dia eu falei com ela aqui. Professora em Parintins. Então, esse pessoal, a gente lançou Carga Pesada, um bom locutor esportivo, o Dirley Andrade, que era um grande comunicador. Que está hoje em Juruti. Sim, um grande comunicador em televisão, em rádio também. O Foguinho, que hoje trabalha na comunicação, nós também tivemos a oportunidade de colocar o Foguinho. Então, a maioria desse pessoal, a gente teve a oportunidade. O nosso diretor-geral, sempre, quando ele está nas andanças dele por aí, ele diz, Peninha, você é muito conhecido. Chegou em Altamira, eu falei com um cara que apresenta televisão lá, disse, Peninha que me lançou. Aí eu cheguei em Itaituba lá, Peninha que me lançou. Então a gente teve essa oportunidade, como a gente segue tendo essa oportunidade aqui. Uma liberdade de trabalho, aqui é a casa muito bacana. Sempre elogio aqui o nosso trabalho aqui na TV RBA e na Rádio Clube do Tapajós, porque aqui a gente... Tem aquela discussão entre família? Tem, mas a gente se resolve por aqui mesmo. Então, eu elogio muito a casa devido a esse trabalho.
Beleza. Pessoal, daqui a pouco, depois do intervalo, eu vou perguntar para o Peninha sobre a vinculação dele e o nome que ele deixou marcado, que deixa marcado na história do esporte de Santarém. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Começou Pintando o 7 Gazin chegou com tudo. Acima de R$100 em compras na Gazin, R$7 são doados para a pai da sua cidade. Lavadora Electrolux 60 Alquer 14 quilos, 15 vezes de R$159,90. Smart TV AOC 43 polegadas Roku Full HD, 15 vezes de R$119,90. Lavadora de alta pressão Electrolux Power Wash 1400 watts, 15 vezes de R$39,90. Ventilador Arno Turbo Force 40 centímetros, 15 vezes de R$16,90. Cada compra multiplica a ajuda para quem mais precisa no Pintando o 7 Gazin com a pai. Você de carro novo fazendo uma viagem para Porto de Galinhas. O Boto Premiado Tapajós pode dar para você. No próximo domingo tem R$5.000 no primeiro prêmio. Uma viagem para Porto de Galinhas com acompanhante no segundo prêmio. Um Renault Kwid zerinho ou R$65.000 no terceiro prêmio. Mais 10 prêmios de R$500 no giro premiado. Tudo isso por apenas R$20 e é dupla chance. São 2 chances em um só bilhete. Corre comprar o seu. Nessas férias, o Armazém da Construção declarou guerra aos preços altos. É toda loja com ofertas demolidoras. Aproveita, tá imperdível. Forro PVC madeira especial R$ 39,95 metro quadrado. Perfil tipo U branco a partir de R$ 15,90 unidade. Kit cozinhas e banheiros em madeira com 30% de desconto. Férias com ofertas demolidoras. Do Armazém da Construção. Preço cai, obra sobe e o bolso sorri. Armazém da Construção. Vem que tem. Estamos de volta aqui no Então Tá para conversar mais uma vez com o Peninha Povão, falando sobre esporte. Peninha, você pegou várias fases do... Vamos falar do futebol, por enquanto. Fases boas. Fases boas, né, do futebol santareno, que teve como grande palco o Elinaldo Barbosa dos Santos, que é o nosso estádio. De lá para cá, Peninha, o que aconteceu no futebol santareno? Primeiro, deixa eu responder para você. Eu tive a oportunidade de entrevistar os principais jogadores. Entrevistei Romário quando estava em forma, Renato Gaúcho em forma, Andrade em forma, Nunes em forma, Rondinelli em forma, Assis, Romerito do Fluminense. Tive a oportunidade de entrevistar esses caras, Marinho Chagas. Então eu tive a oportunidade de entrevistar essas principais peças do futebol mundial. Tantos passaram, Garrincha, tantos que passaram por aqui. Garrincha eu vi ele aqui num jogo, uma partida show, né? Aqui, sim. Aqui no Elinaldo Barbosa. Meio tempo num, meio tempo no outro. Porque é o seguinte também, a gente pensa, e tal, que nada, ele morreu com 40, sei lá, 45 anos, né, o Garrincha? Morreu jovem. Muito jovem ainda. Morreu muito jovem. O menino também, o Marinho também morreu muito jovem, Marinho Chagas. Agora, a gente teve a oportunidade de fazer muitos jogos fora, Copa América, até porque, mano, uma coisa que eu acho que poucas pessoas sabem, eu passei 14 anos sendo correspondente da Rádio Liberal de Belém. Eu saí no dia que a emissora aqui foi negociado com a Rádio Clube, com o sistema Clube de Rádio de Belém, que aí eu tive que sair da Liberal, mas imediatamente eu passei a ser correspondente da Rádio Clube, correspondente da TV RBA Belém e da Rádio Clube de Belém. Eu que faço material para lá. Isso desde 2013 que eu faço esse trabalho com a emissora de lá. Até porque é só um pool de emissoras e a gente faz rádio e televisão. Todos os dias eu faço matéria para lá do futebol de Santarém e também matérias do esporte na televisão também eu mando para Belém. Eu faço esse trabalho para lá. Então a gente tem uma ligação muito grande e eu tive a oportunidade de fazer muitos jogos fora, decisões fora, Maracanã, Morumbi, Marcelo Stefani, sem falar em Belém, que sempre a gente está lá em Belém, aqui, todos aqueles campos lá também fazendo esse material. Agora, você falou de uma coisa boa, Estádio Elinaldo Barbosa dos Santos. Além de a minha carreira começar lá como jogador de futebol, como repórter, como comentarista, tudo começou no estádio Elinaldo Barbosa dos Santos. Ali era a minha casa. Quando eu passo ali, que eu sinto o cheiro ali do Elinaldo Barbosa, o cheiro do salgadinho, o cheiro do suco, que era vendido ali naquela... Do refresco do Braulio. O Braulio, a gente vai mostrar a imagem dele, do Braulio, ele
vendendo, né? Vendendo refresquinho lá no estádio. Eu tenho muitas imagens. Tacacá. Hoje é sábado, sexta, quinta-feira, o Gésio Carneiro, ele fez uma matéria sobre o meu trabalho de vídeo, trabalho de áudio que eu tenho. Eu tenho um arquivo muito grande. Eu costumo dizer que o meu arquivo eu posso perder para o Milton Neves, que já não está mais em atividade. O meu arquivo é muito grande, eu alcancei um arquivo muito grande, eu venho cuidando desse arquivo há muito tempo. Muitas vezes tiro dinheiro do meu bolso para poder ir buscar matéria, renderizar em outro lugar, mas fotos também. Eu tenho uma parceria ali com Bonés, com O Gustavo Senna. Eu tenho uma parceria com ele, tenho uma parceria com o seu Raimundo Gonçalves, tenho uma parceria com muito dessa turma também que tem arquivos. Então a gente cuida muito bem, a gente tem um arquivo muito grande que você precisar, a gente tem lá. O Braulio, por exemplo, eu tenho foto do Braulio vendendo suco, eu tenho foto dele, daqui a pouco a gente vai estar mostrando também. Então eu cuidei bem, estou cuidando bem dos nossos arquivos de esporte. Para mim, o meu amor é esse arquivo. Eu cuido como se fosse um filho. Estou te devendo algumas imagens, né? Sim, também. Eu já peguei algumas com você, mas eu já lhe cobrei mais. Até porque, quando você fazia o seu material esportivo, a nossa emissora, a TV RBA, ainda não estava no ar, não funcionava. Nós começamos em 91, então você começou em 99. Então, em 89. Em 89. Só que é o seguinte, em 90... Peraí. Eu fui em 92, eu estreei lá na TV Ponta Negra. Sim, naquela ocasião, antes da tua aparição como apresentador, estava aqui o Olímpio Guarani. Olímpio Guarani. Ele começou em 91. O programa desportivo na televisão. Sim, para eu começar na televisão, funcionou assim. O Olímpio Guarani estava aqui, meu amigo de infância, por sinal a gente morava ali na 24 de outubro, ele morava na Bajão de Miranda, dobrando a 24, bem pertinho. Ele pegava um pauzinho, ia lá para trás do colégio, a gente ia jogar bola e ia narrar o jogo lá, ele narrava, eu fazia a ponta de gol. Então, o Olímpio é meu amigo desde criança. Então, o Olímpio Guarani, quando ele veio para cá em 91, que ele foi contratado para apresentar o programa Esporte aqui, aí uma tarde disse: garotas, vamos arrumar, fazer aqui uma peneira para a gente fazer aqui, chamar pelo menos 80 repórteres aí de televisão para a gente escolher um. Mas enquanto eu vou ajeitando isso aqui, dá de você ir lá no estádio fazer uma matéria? Eu vou mostrar também já. Eu bem magrinho, eu pesava acho uns 48 quilos. Aí eu fiz uma matéria de lá, do estádio Elinaldo Barbosa, treinamento. Você já viu, né, Lucivaldo, eu bem magrinho. Aí de lá, quando eu cheguei, que eu entreguei o material aqui, aí disse: garotaço, faça o texto lá. Aí eu fui lá, preparei, sem papel, né, Dodô? O Dodô costuma dizer, o Peninho não carrega papel para falar. Então eu cheguei lá e aí o Olímpio falou: que nada, garotaço, você é de capital, você é muito bom, você que vai ficar aqui. Aí conversei com o doutor Ubaldo, aí eu fiquei. Aí ele ficou indo embora, que ele não para, eu não sei se ele está parando agora, mas ele não parava. Não, ele para agora, não apaga. Pois sim, mas mesmo em Brasília, sabe? O Olímpio Guarani é o seguinte, eu costumo dizer para ele: tem dia que o Olímpio Guarani não tem o que comer, tem dia que ele está no avião, está no helicóptero dele, está no navio dele. O Olímpio é uma figura. Falar do Olímpio é muito, eu tenho toda a liberdade de falar com ele, porque ele é meu amigo. Então, aí ele disse: garotaço, apresenta aí, garotaço, uma semana para mim. Aí eu fui apresentar. Quando ele chegou, ele disse: garotaço, só elogio, fica apresentando. Aí eu continuei apresentando. Na sequência então começou assim, porque já em 91 eu já apresentava. Em 91 eu fui repórter da TV, em 91 eu fui apresentador também da TV. Mas as imagens que você me cedeu foi daquele jogo que eu já falei com você, que você me cedeu. Eu vou te arranjar mais imagens ainda. Pois é, mas sim, vamos seguindo aqui, deixa eu ver. Aí, do futebol, o Elinaldo Barbosa, a gente sente muita saudade de São Francisco, São Raimundo. Naquela época era outra história, né? O jogador, para jogar no São Francisco, no São Raimundo, ele tinha que passar ou pelo Norte Clube ou pelo Fluminense. Mas não vinha jogador direto do São Cristóvão, desses outros times, para os dois grandes. Não, primeiro a gente passava por esse processo de Norte e Fluminense para depois para São Francisco. O Chico Monte Alegre, quando chegou em Santarém, ele jogou de lateral direito porque não tinha vaga para ele jogar na equipe do São Raimundo de zagueiro. O time era Pedrinho no gol, o lateral direito Chico Monte Alegre, Zé Augusto, com o Padre Jurandir, na lateral esquerda, o Nildo. Então era um time que já estava montado ali, não tinha como desmontar. Então, aí entrou o Chico Monte Alegre de lateral direito para poder jogar.
O Ailton, quando foi para São Raimundo, o Ailton já era bom. Mas aí, quando ele foi para São Raimundo, ele ficou num banco. Um dia que o Efraim se bateu, já não está mais com a gente, o Efraim já subiu. Um dia que o Efraim se bateu, foi que o Ailton teve a oportunidade de jogar na equipe do São Raimundo. Ele foi jogar de ponta direita, porque no meio campo não tinha vaga para ele. Aí o pessoal pergunta, por que você não jogou no São Raimundo, São Francisco? Além do meu trabalho, eu ia tomar a camisa do Zizinho, do Zaqueu, do Isaac, do Dário, do Chico Belterra, do Beto do Cesp, do hospital, naquele tempo era Cesp, a gente chamava Beto do Cesp, o Beto do Cesp. Não tinha como tomar a camisa desses caras, tá entendendo? Não tinha como entrar nesses times. É verdade. E hoje, para se formar um time em Santarém, é preciso que você recorra a outros centros, né? E que nem sempre aquilo que chega aqui agrada, né? É muito difícil. Antes eu fazia a seleção do ano aqui, a gente saía jogando por aí pelo interior e com jogadores muito fortes, time muito forte. Eu levei uma equipe aqui para jogar em Piraquara, o time lá do Fluminense, tinha 45 jogos sem perder. Eu levei um time para lá, era Charles, Paulinho, Chico Montealegre, Belterra, e lateral esquerdo foi o Lélio, que jogava muito o Lélio. Aí tinha o meio de campo, Ailton, Zizinho e Isaac. Bendelac, Gilson e Arnaldo. Timaço. Aí ainda tinha o Eri no banco, João Corrêa, esse pessoal tudo ficava no banco. Era um timaço, não tinha. Hoje você vai fazer um time hoje para jogar, você não tem, você não encontra. E olha que sempre eu faço os times para enfrentar São Francisco, São Raimundo aqui, os times para enfrentar os times profissionais, o Tapajós. Aí o pessoal elogia, não sei onde o Peninha arruma esses caras que chegam aqui e jogam. A gente vai buscar, tem que trazer em Monte Alegre, tem que trazer de Belterra, trazer do Mujuí, tem que buscar para poder fazer um time aqui. O futebol caiu muito. Ele não teve o futebol, depois que São Francisco e São Raimundo passaram a ser times profissionais, o futebol santareno ele caiu muito. Você pergunta, por que o futebol caiu? Começou aí. Quando São Francisco e São Raimundo começaram a disputar profissional, automaticamente se desligaram do campeonato local. E aí não teve essa sequência, tá entendendo? Quando o Ailton se aposentou, quem entrou no lugar do Ailton? Ninguém. Zizinho se aposentou, quem entrou? Ninguém. Depois que o Gilson saiu, já apareceu um camisa 9? Não. Tá entendendo? Verdade. Porque não teve sequência. Se tivesse sequência, olha, terminou ali, tá saindo o Ailton, tá entrando aqui esse volante aqui, é a mesma qualidade. Não, mas quando os times deixaram de disputar o Santareno, caiu muito o futebol. Aí que é a queda do futebol. E aí, pra gente contar essa história, porque mais ainda, a gente vai ter que passar uns 4, 5, 6 programas para poder fazer. É verdade. Porque naquela época, os jogadores vinham de Alenquer, Monte Alegre, Itaitu, e vinham estudar. Chico Coimbra botava eles numa casa, aí vinha o outro presidente de São Francisco, Bené Bicudo, botava noutra casa, aí o São Raimundo, doutor Everaldo Martins, botava todo mundo na prefeitura empregado, aí você tinha o ouro, tinha a borracha, tinha a seringa, tinha o couro de jacaré, o couro do boi, o cernambi, o peixe salgado, salmorado, que hoje você não tem mais. Naquela época era muito rico, seringueira, madeira, que podia tirar quanto você quisesse. Então hoje não tem mais isso. Então está explicado o porquê a queda. Não tem como você sustentar jogadores de fora aqui em Santarém, até porque os donos dos times não tem nem como se sustentar. Como vão sustentar o pessoal que vem de fora? Não tem como fazer isso. É verdade. O cara pegava, o Vilmar Freire, pegava o telefone e ligava pro Neto Esporte. Neto, o meu motorista está passando aí, está pegando 5 jogos de camisa, 10 bolas, 10 coletes, 10 calções, manda para mim. Envelope, o botava lá. Hoje, se um diretor de clube for ligar para lá, o Neto diz logo, eu não sei nem quem é você. É verdade, então mudou muito. Perdeu-se essa referência. Perdeu muito. Essa é a realidade. Essa é a realidade, mudou muito. Aí depois a gente teve o Estádio Barbalhão, em 11 de março de 1987, a inauguração do Estádio Barbalhão, à noite, com a presença do Jader Barbalho, presença do Ronaldo Campos, na época era o prefeito de Santarém, presença das equipes. Nós tivemos um clássico Raifran, que até hoje a gente vai mostrar já os 2 gols, o primeiro gol marcado pelo Valdir Almeida e o segundo gol marcado pelo Hermes. E aí na época eu fiz até, hoje a gente tem nas redes sociais, na época eu fiz até um áudio grande, o futebol santareno é outro, agora com o estádio Barbalhão e tal, aquela festa toda. Mas no Barbalhão a gente recebeu o Flamengo, Botafogo, Fluminense, Vasco. A gente recebeu um time do exterior que pouca gente lembra do time que a gente recebeu do exterior. Que foi? O Tátira, da Venezuela. Eu me lembro. O Tátira da Venezuela jogou aqui. Me lembro. O Goiás, o Fortaleza, o Botafogo da Paraíba, o Botafogo do Rio. Então esses times passaram
por aqui já... O Edinaldo Barbosa, o Fluminense de Feira de Santana. Fluminense de Feira de Santana. Pois é, para você ver, até o Fluminense de Feira de Santana. Mas lá aqui no Edinaldo Barbosa, o Flamengo sim, e tal. jogaram aqui. Eu lembro que o Marinho bateu uma falta na direção ali da Mendonça, da trave que ficava para Mendonça, a bola caiu lá do outro lado da... Você vê a distância e a força que o Marinho tinha para bater com aquele pé esquerdo dele. Botou lá na Mendonça a bola, tá entendendo? Então... O Estádio Barbalhão, ele abriu assim as portas para os grandes jogadores aparecerem, mas num período muito curto, porque veio justamente o Campeonato Paraense. Aí as nossas equipes entraram no Campeonato Paraense, aí esqueceram, aí acabou. Vai buscar jogador lá fora, buscar jogador... Em vez que os times de lá de Belém que vinham buscar os jogadores aqui. Aí inverteu. Aí, agora, os daqui que pegam os jogadores de Belém. De lá, nem sempre de boa qualidade. Peninha, te agradeço demais pela participação. Se deixasse, já passamos do horário. Se deixasse, é assunto para mais 2, 3, 4 programas. A gente tem muito assunto, até porque a gente conhece dessa área, a gente domina essa área, como você também domina, você também jogou futebol. Mas a gente, para falar, é o que eu digo, tem que fazer. Eu fui participar de um programa em Belém, programa de 1 hora, bola na torre, aí o cara bateu por baixo aqui no meu pé de Peninha. Para o programa só é 1 hora, o resto tudo tem que falar. Mas é isso, quando a gente tem a oportunidade de falar, a gente está sempre à disposição. Parabenizo o programa, a gente espera que dê realmente liga, né? Porque o programa tem que botar no ar, tem que torcer para dar liga, que o telespectador realmente goste. E a gente está sempre à disposição, Emmanuel. Muito obrigado, irmão. Pessoal, na semana que vem tem muito mais. Até lá, se Deus quiser.